Divaldo, todos nós nos extasiamos ante alguns relatos das suas produções mediúnicas, como, por exemplo, a conferência em Coatepec e as curas ali ocorridas. Poderia nos falar dessa experiência? Algo semelhante se reproduziu em outras localidades? Sim. Tem se reproduzido de uma forma sutil e discreta para não chamar a atenção. Nós vamos muito ao interior da Bahia uma vez por ano. Isso desde 1970. E é uma região muito difícil de acesso. Só há pouco tempo chegou a tecnologia, chegaram estradas, porque ela fica entre a cidade do Salvador e Brasília. E com a construção da estrada Salvador-Brasília, ela recebeu alguns benefícios. E naquela região, certo dia antes de uma palestra, uma senhora paralítica, que era cliente do nosso anfitrião, ela foi acidentada e arrebentou os ossos da bacia. E estava recebendo terapia dele próprio, doutor Epaminondas Correia e Silva. E quando nós chegamos para a palestra, ela havia sido levada com 2 muletas de madeira. Ela me disse chorando: "Ah, Sr. Divaldo, peça a Jesus para me curar. O senhor me ajude." Eu disse: "Minha filha, eu sou apenas um expositor. Não tenho faculdade curativa e não tenho outras percepções." Então eu vi o Espírito de Joana Dias dizer, quando for na hora da prece final, que ela se vinculasse mentalmente, porque Joana ia pedir aos benfeitores para ajudá-la. Eu proferi a palestra e me esqueci. Mas quando eu cheguei na hora da oração da gratidão, que é sempre variada, eu recordei-me e olhei para ela. Ela estava sendo dobrada em profunda concentração. E eu fui continuando a oração. Quando eu cheguei na parte que agradecia a bênção das pernas para poder andar, ante aqueles que são paralíticos, etc., ela derrubou as muletas, levantou-se com muita serenidade, oscilou um pouco, fez a volta e saiu. Eu fiquei surpreso. Mas as pessoas que a conhecem notaram também. Terminada a reunião, o esposo veio com ela e ela disse: "Divaldo, eu fiquei boa, absolutamente boa. Eu não andava, mesmo com a ajuda das muletas, e as muletas são deixadas aí." Então eu depois ia ver como Deus é misericordioso e fiquei impressionado. O doutor Epaminondas levou-a no dia seguinte ao hospital para fazer radiografias e fez uma série para comparar com aquelas que ele tem no prontuário. Todos os ossos antes, em processo de reconstrução, estavam corrigidos com alguns calos, como se eles fossem unidos e tivessem imperfeição. Então, um amigo nosso, Washington Fernandes, ele tem sido gentil, escreve a meu respeito, é um advogado brilhante do estado de São Paulo. Ele resolveu ir fazer a pesquisa e documentar. E constatou que realmente houve uma mudança muito grande nos processos de recuperação dos ossos. E a partir daí, todos quantos me pedem: "Ah, eu estou doente", na hora da prece, os guias vão me ajudar. Tem ocorrido algumas curas que nós silenciamos e deixamos que aconteça pelo merecimento do próprio paciente. E eu tenho muita preocupação com isso, para não cair no lado mágico, místico e fanático, e deixar a parte doutrinária no segundo plano. E sensações de mal-estar desaparecem por milagre. E, curiosamente, eu não tive mais nada no coração, exceto taquicardia. Há 2 anos e meio, mais ou menos, eu estava em Miami, na residência de um querido amigo espírita, e estava a taquicardia tão forte que eu estava tendo dificuldade respiratória. Então, o Juan me havia apresentado o livro dele sobre a terapêutica energética, e eu disse: "Então, aplique a liana em mim."
E ele aplicou. É um método de transmissão vibratória. E eu fiquei 1 ano sem taquicardia. Eu não sou uma pessoa impressionável. A própria vida me ensinou a ser cauteloso. No fim do ano passado, mais ou menos em outubro, eu tive muitas emoções, muitas preocupações, como é natural, algumas dificuldades, alguns desafios, e a taquicardia voltou. Então, um dia eu pedi para ele me aplicar novamente a Digoderone. Voltou a taquicardia. Ele aplicou, orando naturalmente, e eu fiquei absolutamente bem. Não tenho, organicamente, nenhuma doença, exceto as hérnias de disco, que eu fiz o 4º bloqueio. E o médico me disse agora, já não deve fazer, porque a alta carga de cortisona no organismo lhe fará mal. Então eu acredito que quando estamos honestas, sinceramente, a serviço de Jesus, no meu caso, por meio da doutrina espírita, não nos faltam os recursos. E toda hora eu digo a meus amigos, busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais é acrescentado.